e a gente não está aqui para criticar ninguém, é só para a gente trazer uma reflexão, porque às vezes a gente consegue aplicar tantas regras de convivência, de relacionamento para fora, mas dentro da nossa casa elas são difíceis da gente aplicar. É verdade. Entende? Por exemplo, a gente fala de perdão para fora, mas às vezes a gente esquece do perdão para dentro. A gente fala de tolerância, de domínio próprio, né, da porta de casa para fora, mas a gente tem dificuldade de exercitar isso dentro da nossa casa. Né? A gente fala sobre, olha, sofre o dano, né? Como diz o apóstolo Paulo, faz o bem sem desanimar. Tantos princípios que a gente aplica na nossa vida, porque a gente sabe que eles são verdadeiros, mas, na verdade, dentro da nossa casa, a gente vem só com o princípio social. Entendeu? Só do relacionamento. É só daquilo que a gente acaba se movendo pelas necessidades da nossa alma, pelos nossos sentimentos, entendeu? A gente se pauta muito no comportamento do outro, e eu acho que esse é um desafio gigantesco, Marco. Não sei se você vai concordar. Concordo. Mas é um desafio gigantesco. Eu concordo. Sabe, eu olhar para o meu marido, olhar para os meus filhos e pensar, Senhor, tu confiou uma família na minha mão, e isso aqui é o ministério mais importante que eu tenho, é aqui que eu preciso, é aqui que eu vou ser polida, é aqui que eu vou me deixar gastar, é aqui que eu vou empenhar meu tempo, tá entendendo? É sobre isso aqui que eu vou debruçar em primeiro lugar. Mas, Fernanda, mas isso aí que você está falando é algo essencial. É um princípio. Sim. Porque até entrando um pouco dentro da área, né, da religião, ali, a questão do sistema religioso, e a questão que a palavra fala, você pode ver que a condição que a palavra dá para você, que é sacerdote, para você que diz que é homem de Deus, a primeira questão é cuidar da sua família. Sim. A Bíblia fala assim, se você não cuida bem da tua família, você não pode cuidar do rebanho de Deus. Sim. E a questão foi essa que você falou. Porque as pessoas, elas querem, né, falar lá fora, vamos dizer, lá fora, dito num púlpito, em algum local, falar, tem que fazer isso, mas em casa as pessoas, os pais ou as mães, tomam atitudes totalmente diferentes daquilo que estão falando lá fora. Sim, sim. Porque, igual você falou, o pastor, alguém prega, tem que praticar o amor, tem que perdoar, mas em casa não suporta olhar para a filha, porque brigou com a filha, não suporta olhar para o filho, não suporta olhar para o pai. Então, há algumas controvérsias da família. Nesse caso, eu concordo, porque você vê isso. Tem até um testemunho de um menino que falava assim, eu queria que meu pai fosse na igreja, que ele fosse... Morar na igreja. Eu queria morar na igreja, porque meu pai é totalmente diferente daquilo que ele se mostra em casa. E, infelizmente, nós vamos falar isso, há casais que vivem de aparência. Sim, de aparência, muitos. de aparência. Entendeu? Exemplo, não se divorciam, mas também vivem de aparência, não querem... a gente não está falando aqui para você divorciar, mas a gente está falando para você tratar a questão. Tem que tratar a questão. Nós temos que ser verdadeiros para chegar no denominador comum. Sim, e Marco, assim, toda vez que se toca nesse assunto, né, sobre ser uma coisa dentro de casa e ser outra coisa, né, na igreja, as pessoas associam isso a caráter, sabe? A gente não está falando necessariamente de alguém que é hipócrita, de alguém que é mau caráter. Não, isso é do ser humano. Por quê? Porque dentro da sua casa é o lugar onde você pode ser você mesmo, é o lugar onde as pessoas já te conhecem. Vou dar um exemplo simples e que eu, inclusive, já vivi. Você lida, eu sou professora, né? Você lida com seus alunos, você lida com seus jovens da sua igreja, quando você é líder, os adolescentes, e eles às vezes tiram você do sério num grau altíssimo. Mas ali você usa todo o seu domínio próprio, toda a sua paciência para contornar aquela situação. Mas às vezes dentro de casa, com o filho, por uma situação muito menor, você já explode, você já não tem paciência, você entendeu o que eu estou falando? E isso é verdade. Isso não é questão de caráter, isso é questão do ser humano.
E, sabe? E eu e você... qualquer um pode passar. Qualquer um né? pode passar. E outra coisa, a gente não pode achar que porque a gente é crente, fiel, né, verdadeiro, serve ao Senhor, que nós não erramos com nossos filhos, que nós não erramos com os nossos cônjuges. Não, a gente erra. A gente erra, a gente precisa ser consertado, a gente precisa ser tratado, a gente precisa ouvir. Entende o que eu tô falando? Isso então, mesmo. não necessariamente a gente está falando de gente mau caráter, que quer botar uma capa aí para a igreja, embora isso exista. Eu tô falando de a gente olhar pra gente mesmo, sabe? E pensar, meu Deus, eu preciso ser o melhor possível aqui. Sabe? Em que áreas eu preciso ser ajustado? Sabe? Aonde que eu preciso ser mais paciente? Onde eu preciso ter mais domínio próprio? Porque, Marco, assim, tem uma frase que eu gosto muito, né? Que diz assim, toda cura começa na consciência. Olha aí, é verdade. Se você não se identificar como doente, você não vai procurar um médico. Não procura. Não procura. Verdade. Então, a gente precisa ter esse entendimento, sabe? De, olha, eu tenho uma família. O que precisa ser ajustado? O que eu preciso ajustar hoje? Entendeu? Verdade. E o que eu preciso rever? O que não está funcionando bem? Então, assim, como eu falei, não é uma questão de mau caratismo apenas, é uma questão da gente entender que a gente precisa ser melhor. É a questão que todo ser humano pode passar por dificuldades.